É isso aí, pessoal. Nós vamos concluir esta parte do modernismo na primeira fase e vamos falar de outros autores modernistas, tentando ser um pouquinho mais breve, até mesmo porque precisamos economizar tempo. Entre os autores, esse aqui eu preciso destacar, e eu digo o seguinte: vocês precisam atentar para esta obra que se chama Cobra Norato. Porque o Raul Bope, ele vai ter uma imensa contribuição para a questão do folclore. Ele teve uma vida bastante intensa, eu digo assim, até mesmo de trabalho. O Raul Bope, ele é do Rio Grande do Sul. Ele vai de um extremo a outro. Por que eu digo que de um extremo a outro? De tudo ele fez um pouco. De todos os tipos de serviços. E, inclusive, ele também se formou em Direito. E ele viajou muito, ele era um aventureiro. Inclusive, entre as viagens do Raul Bope, ele veio na Amazônia. E é justamente quando ele toma contato com o folclore amazônico. E ele constrói Cobra Norato. Esta obra, na UEA, sempre tem. A VUNESP, que é a banca que faz a prova, gosta muito de trabalhar estas questões amazonenses. Então, por exemplo, você que está se preparando para o vestibular, é muito importante analisar Macunaíma, desta fase, analisar Cobra Norato. Você pode não saber outra obra, mas estas duas vocês devem saber. Vocês têm que saber, vocês têm que estudar. Então, como eu já falei, faz parte aqui do folclore. Coloco aqui a imagem do lado para representar essa ideia da cobra. Uma coisa é a cobra norato. Outra coisa é a cobra grande. Então, tem lenda para as duas. A cobra grande, ela é chamada de boiuna. Não tem mais o acento, que a nova ortografia aboliu. Ditongo seguido de hiato, não tem mais acento. Capei. Inclusive, lá em Macunaíma, ora é chamado de boiuna, ora é chamado de capei. Aqui é chamado de cobra grande. A cobra norato é outra lenda que ele coloca. Então, na obra já começa com o poeta, o próprio poeta, dentro da obra. É uma obra também feita em versos. E só para lembrar, a figura de linguagem que mais se destaca é a personificação, mais uma também. Sinestesia. A personificação é aquela em que se dá vida a seres inanimados. Então, como é uma obra feita em versos, já tem um lirismo, também tem essa questão, quando a cobra norato adentra na floresta, a floresta toma vida. Por exemplo, tem uma lama, e ele forma uma imagem como se aquela lama fosse um útero. Personifica. Então, existe muito a sensação também, porque a sinestesia, ela vai utilizar um dos 5 sentidos, ou da visão, ou do tato, do olfato, do paladar. Então, tem muito isso daí. Tem metáfora, tem muitas figuras de linguagem. Mas a personificação se destaca, que inclusive é o que cai lá na hora na UEA. Então, o próprio poeta, ele está brincando com uma fitinha, ele coloca uma fita não sei nem se a cobra tem pescoço, né? Mas lá ele diz que era no pescoço da cobra. Olha a brincadeira de mau gosto, tá brincando e aperta. E estrangula a cobra norato. Quando estrangula a cobra norato, o poeta, ele veste aquela pele de cobra. O que a gente vai perceber também, como é comum, metamorfose, como é comum nas obras do movimento antropofágico. Porque nesse movimento hoje está difícil. Antropofágico, é comum essa questão da transformação
ou da sensualidade, que também tem dentro da obra. Então, é próprio do movimento antropofágico, gente, hoje está ruim. Assim como Macunaíma também é próprio deste movimento. Então, ele passa por essa transformação. Então, observe que o poeta, a voz do poeta, em Macunaíma nós temos uma rapsódia, aqui nós temos um conjunto de lendário. Então, o poeta, que é o responsável de passar para a população, ele mesmo vai experimentar toda esta aventura. E ele adentra a floresta. Quando ele adentra a floresta, ele conhece o tatu de bunda grande, que eles vão se tornar grandes amigos. E eles começam a andar pela floresta, tem um momento, inclusive, várias coisas acontecem, mas tem um momento lá que o tatu ele se mexe no atoleiro. Eu falei para vocês que a floresta ela ganha vida, os rios ganham vida e tudo mais. Então, quando ele se mexe no atoleiro, aliás, não é o tatu. Lembrei de um episódio engraçado. É a cobra norato que se mexe no atoleiro e ela está morrendo ali naquele atoleiro. Então, o tatu salva a cobra norato. Inclusive, ele dá o rabo, no bom sentido, tá bom? O rabo do tatu. Dá lá e puxa a cobra norato pelo rabo. Não é? Então, ele começa ali a peripécia deles, a aventura deles. E nessa peripécia, eles vão parar no local em que existe a festa da farinhada. Essa festa ela é muito animada, então tem de tudo um pouco e muitas histórias. Hoje, histórias é tudo com H. Antigamente, a histórias com E eram aquelas histórias que eram inventadas. Então, havia muitas histórias, inclusive a lenda do boto. Falando de tal moça que tinha sido encantada lá pelo boto, que na realidade era bem lendário mesmo. E nesse instante, a cobra Norato, ele pega e ele quer casar com a filha da rainha Luzia. Só que tem um problema. A filha da rainha Luzia é noiva da boiuna. Essa boiuna não é fácil. E ele disse, não, mas eu vou casar com ela. E nesse instante, eles ouvem lá no meio do rio um estrondo. Por quê? Era a boiuna, que quando havia aquele estrondo, que inclusive na lenda é quando ela quebrava os cascos lá dos barcos, afundava navios, afundava barcos e um monte de coisa. Então, eles ouvem aquilo e ele se apressa. E aí ele pede ajuda do pajé Pato para despistar a boiuna. Gente, essa história é uma história que é como Macunaíma, você tem que acreditar no que está lendo. Só diz que o nome da menina, da moça, era a filha da rainha Luzia, não existe o nome para ela. E também não diz quem é a filha da rainha Luzia. Então, é como se a gente conseguisse imaginar o próprio Raul Volpe, né, sentado contando história para um monte de menino ouvir. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir os pais de vocês, os avós, contando história desta natureza. Eu tive muita oportunidade de passar por isso, era muito legal. Meu pai era um contador de casos, né, de histórias. E justamente o pajé Pato vai e ajuda. Dentre as muitas mandigas, outra coisa que eu achei interessante. Antes da cobra Norato chegar até a festa da farinhada, ele teve que decifrar os 7 segredos do Caramanchão, que também é muito do folclore, que é muito do lendário. Depois que ele chega na farinhada e depois que ele vai querer roubar a filha da rainha Luzia, que ele quer casar com ela. Aí o pajé Pato pega e engana a cobra Norato. Ele pega e espalha o pitiu da cobra Norato para um lado oposto do que ele foi. Então, a cobra Norato pega a filha da rainha Luzia, se manda com ela para a Terra do Sem Fim e casa com ela. Terra do Sem Fim, onde não sei, também é folclore. A gente vê isso dentro da obra aqui do Raul Volpe, nós vamos ver isso nas
obras do Jorge Amado, Terra do Sem Fim. Geralmente, Terra do Sem Fim é terra que não tem ninguém. Ou também, quando é algo que tem a ver, talvez, né, com a Umbanda, deva ter algum significado. Em algumas obras do Jorge Amado, a Terra do Sem Fim é justamente onde ficam os mortos. Mas aqui ele foi para lá e casou com a filha da Rainha Luzia. E o que aconteceu com a cobra Norá? Ou, desculpe, com a boiuna? Ela, enganada pelo Pajepato, ela foi bater em Belém. E ela entrou pelo esgoto e ela ficou presa no esgoto e a cabeça dela foi parar na Catedral da Sé. Vocês já ouviram a história lá em Manacapuru? Eu sou de Manacapuru. Então, eu já ouvi muito que lá em Manacapuru, quando era criança, dizia que tinha uma cobra grande enterrada na cidade de Manacapuru. Que quando ela se mexia, era quando tinha aqueles temporais que davam aqueles trovões, aquela coisa toda. E que a cabeça dela estava debaixo da igreja matriz, lá de Manacapuru. Tá vendo de onde vem? Vem dessa ideia lendária que foi parar lá em Belém. De Belém foi de cidade em cidade. Eu acredito que em cada cidadezinha havia essa história. Aí vocês me perguntam o seguinte, para estudar para vestibular, primeiro, você tem que ter conhecimento de algum trecho de como é feito. Se for a UEA, você tem que saber figuras de linguagem para não se confundir lá na hora da figura de linguagem. Com certeza tem que saber. E um pouquinho da história. Bem, Cassiano Ricardo, ele é um poeta, ele é interessante, porque eu digo que ele vai atravessar gerações. Ele teve uma vida muito intensa, de jornalista, de cronista. Ele vem de uma família de pequenos agricultores, mas ele consegue um meio muito bom na crítica. Ele escreve muitos livros mesmo. Entre o livro que ele escreve é o Martim Sererê, de 1928. Agora, como eu falei para vocês, ele atravessa gerações. Você consegue vê-lo aqui, estudar o Cassiano Ricardo nessa geração de 1922, que, como eu já falei anteriormente, há uma ideia em 1922 de experimentalismo. O que é experimentalismo? É uma poesia diferente, como se fosse uma experiência, baseado no cubismo, baseado no futurismo, então ela é uma poesia diferente. E ele também, mais tarde, em 1950, a partir de 1950, ele vai se aliar ao grupo da poesia concreta. Nós vamos encontrar o Cassiano Ricardo em várias etapas, porque muitos autores, eles também vão passar algumas décadas, mas eles ficam lá naquela onde eles estavam, né? Fazem as obras, é autor da primeira fase, é autor da segunda fase. Ele não, ele realmente vai integrar o grupo em 1950. Então, ele mostra essa coisa diferente. Esse é o livro Martim Sererê, do Cassiano Ricardo. Então, primeiramente, o nome ele já nos chama a atenção. Primeiramente, também, o próprio poeta, ele é conhecido como poeta do Martim Sererê. Não é o único livro dele. Ele escreveu muitos depois disso, muitos livros também. E alguns livros também antes. Em relação ao nome, nós vamos ter, por exemplo, quem é Martim Sererê? Nada mais é do que o Saci Pererê, que por influência africana, eles começavam a chamar o Pererê de Sererê. E aí veio ficou Martinta Pereira. Essa mistura, e que aqui, que é Martinta Pereira, era o Saci, então Martim Sererê. E justamente Martinta e Martim, a redução. Mas ele pega um elemento da terra. O que é o Martim Sererê? É o Brasil Menino. É a história do início do Brasil, da formação do Brasil. Uma coisa que, se você for ler o livro, é um livro de poesias. Você não pode ficar assim,
dizer assim, puxa, mas será que ele valoriza o bandeirante, toda essa exploração do Brasil? Não. A preocupação dele, do Cassiano Ricardo, é mostrar como o Brasil ele se originou, como chegou a ser exatamente o Brasil da sua época. Então, ele volta à sua história, mas ele faz analogias. Com certeza, ele faz analogias. Então, primeiramente, tem o papel da Uiara, que a Uiara é a mesma coisa que a Iara, que é a mãe d'água, que quando ela canta, todo marinheiro se apaixona. Só que entre os marinheiros tem um que se chama Martim, que ele não quis saber do conselho que o povo deu. Olha, tapa os ouvidos, não olha para ela. E ele, não, eu vou lá e quero casar com ela. Ele queria casar com a Uiara, porque ela é muito linda. Mas também ele tem um concorrente, que é o índio Aimberê. Então, você vai observar o seguinte, tem a Uiara, tem o Martim, que é o europeu, e tem o índio Aimberê. Então, nós já temos a mistura brasileira. E justamente a Uiara disse que só casaria com aquele que trouxesse a noite para ela. E o Martim, o branco europeu, teve uma ideia. Foi na África e trouxe os africanos nos chamados navios negreiros. Então, dentro desses navios negreiros, ele trouxe os africanos e ela casou com ele. Ah, é muito simples assim? Não. Depois que eles dão um resumo, eles vão contar, ele vai fazer um poema para explicar cada parte dessa. Eles casaram e tiveram filhos. Os filhos foram os gigantes de botas. Quem eram esses gigantes? Os bandeirantes. Qual o papel dos bandeirantes? Os bandeirantes, eles adentraram os sertões, eles aprisionaram os índios, eles plantaram, né, os canaviais, fizeram um monte de coisa em relação à economia, até chegar à origem das cidades, que justamente ali naquela época, do que eles chamavam de arranha-céus. Essa ideia dos prédios da civilização. Então, toda a obra do livro, depois que ele dá um resumo, e depois ele vai falar em forma de poesia. E a poesia tem de tudo um pouco, mas observem, é de um lirismo tão encantador, é como se você estivesse ouvindo a história de um contador de história. Porque quando ele começa, antes de começar a fazer os poemas, ele começa dizendo: a moça bonita, chamada Uiara, morava na Terra Grande. Dizem que tinha cabelo verde, olho amarelo. O mato é verde, pois os seus cabelos eram mais verdes. A flor do ipera é amarela, pois os seus olhos eram mais amarelos. Então apareceu um homem de outra raça, era branco. Disse que gostava de luar e de guitarra. Marinheiro viera cavalgando uma onda azul. Ouvira a fala de Uiara e não se fez amarrar como Ulisses ao mastro do navio, nem mandou tapar com cera os ouvidos aos demais companheiros. Ao contrário, saltou em terra e ofereceu-se para casar com ela. Não tem dúvidas, só exijo uma condição: vá buscar a noite e eu me casarei com você. Sem noite, não. O sol espia tudo que a gente faz e vê tudo pelos vãos das folhas. Também tem muita personificação, tem muita metáfora, tem muita sinestesia. E a partir daí, em cada poema, há um pedacinho do Brasil. Por exemplo, tem a ladainha, que é um estilo de poema, que ele diz: por se tratar de uma ilha, deram o nome de Ilha de Veracruz. O que é isso? A origem do Brasil. E aí, este poema é um poema que cai muito em vestibular. Ele diz: ilha cheia de graça, ilha cheia de pássaros, ilha cheia de luz. Ilha verde onde havia mulheres morenas e nuas, anhangais a sonhar com histórias de luas e cantos bárbaros de pajés em poracéis, batendo os pés. Depois mudaram-lhe o nome para a terra de Santa Cruz, terra cheia de graça, terra cheia de pássaros, terra cheia de luz. Então, os poemas dele, além de mostrar toda essa ideia do Brasil,
começa a falar um monte de gigante, número 1, número 2, número 3, tudo isso são os bandeirantes, ele traz uma melodia incrível. Incrível mesmo, bem a gosto do folclore do Brasil. Daqui a pouco eu vou continuar com o restante da aula.